Fala fiel, fala bando de louco, canal do CH7 começando aqui, o primeiro vídeo do canal. Para você ficar por dentro aí do que vai acontecer nesse canal a gente vai falar sobre o Corinthians, sobre algumas notícias do Corinthians. Pode ser que a gente traga algum amigo aí, alguém para debater, falar alguma coisa sobre futebol, mas esse canal aqui é para falar especificamente sobre o Corinthians. Vitórias, derrotas, empates, a gente vai falar sobre tudo isso aí aqui no canal. Eu não ia nem gravar esse vídeo hoje, na verdade eu ia deixar para começar o canal o ano que vem, no próximo ano, 2024. Mas aí já aproveitei que tá tendo eleição, já aproveitei também a pataquada que o Corinthians fez ontem contra o Bahia, tomar de 5 do Bahia em casa, com todo respeito ao time do Bahia, mas tomar de 5 do Bahia em casa é uma vergonha, é um vexame histórico. Acho que a maior vergonha da Arena Corinthians foi tomar de 5 do Bahia, um time que estava praticamente rebaixado já. O Bahia entrou em campo rebaixado, o Corinthians ressuscitou o Bahia e o pior, conseguiu tomar 5 do Bahia em casa. Então a maior vergonha da Arena Corinthians foi tomar de 5 ontem do Bahia. Só para não deixar tudo nas costas também dos jogadores, isso aí é reflexo da diretoria. Uma diretoria omissa, fraca, frouxa e incompetente. O Duílio, para mim, na minha opinião, e na opinião da torcida do Corinthians, de algumas pessoas da torcida do Corinthians, na minha opinião, o pior presidente da história do Corinthians. Administrativamente, ele pode ter ido bem, a dívida não aumentou, diminuiu um pouquinho, agora com essa história aí de quitou a arena, diz que ele quitou a arena, vamos esperar para ver, porque tem que passar pelos órgãos lá ainda, para eles decidir ou não, se aceitam ou não, mas segundo eles quitou a arena, vai ser quitada a arena. A única coisa que eu acho que ele fez de bom aí foi essa quitação da arena, se realmente acontecer. Agora falando do jogo de ontem, galera, pelo amor de Deus, nação corintiana, o que os caras fizeram ontem dentro de campo? Pra mim já começa com o erro do Mano Menezes. Na minha opinião, ele errou em escalar Bidu e Fábio Santos. O Bidu e o Fábio Santos, quando um joga já é ruim, quando o outro joga já é ruim, imagina os dois juntos. O Fábio Santos, gente, com todo respeito do mundo, fez história no Corinthians, está marcado na história do Corinthians, mas não dá mais pro Fábio Santos. O Fábio Santos não aguenta mais, não dá mais. E olha que ele fez não sei quantos jogos aí pelo Corinthians, ele fez um monte de jogos esse ano aí. Eu acho que é um dos que mais jogou esse ano, mas não dá mais pra ele, gente. Não dá. Fábio, obrigado por tudo, mas valeu, tchau. Bidu, pelo amor de Deus, gente. O Bidu, acho que ele, pra reserva, talvez sirva pra ser um reserva, mas pra titular não dá. O Corinthians precisa urgentemente trazer outro lateral esquerdo o ano que vem. Precisa urgente trazer outro lateral esquerdo. A lateral direita, a mesma coisa, o Fagner, um monstro de lateral, foi. Mas esse ano também caiu muito de produção o Fagner. Mas caiu demais de produção o Fagner. Gente, não dá. O Fagner, ele tá forte, como os caras falam, ele tá gordo. Não sei o que aconteceu com o Fagner. O Cássio também. Vai bem, o Cássio vai bem. Manteria o Cássio no elenco? Manteria. Mas não como titular absoluto. Não dá mais. O Carlos Miguel já vinha aí pedindo passagem. Então, na minha opinião, teria que dividir aí. O Cássio joga o brasileiro e o Carlos Miguel as Copas. Ou o Cássio joga as Copas e o Carlos Miguel o brasileiro, porque não dá mais para o Cássio também ser titular absoluto. Para mim, o Cássio é o maior ídolo da história do Corinthians. Maior ídolo, sem dúvida nenhuma. Maior ídolo. O melhor não. Porque, na minha opinião, o Dida foi melhor que o Cássio. O Ronaldo foi melhor que o Cássio. Então, para mim, o maior ídolo da história, Cássio. Agora, o melhor, não. O Renato Augusto, eu manteria no time o Renato Augusto. Por que eu manteria o Renato Augusto? Porque o Renato Augusto, tecnicamente, é um dos que sobressai ali. É um dos poucos jogadores que tem algo a oferecer. Mas a gente precisa fazer alguma coisa para melhorar. Sei lá, uma pré-temporada com ele, fazer um treinamento específico com ele para ele melhorar. Eu assisto o jogo do Corinthians, o Renato Augusto, ele força para correr, gente. Ele faz uma força muito grande para correr, para se locomover. Você vê a cara de sofrimento dele, parece que ele não tá aguentando mais. Você vê o jeito dele correr, galera. Então, sei lá, parece que ele tá forçando demais. Parece que ele, não sei, ele faz uma força excessiva para correr. Eu não sei se é o físico, eu não sei se é alguma lesão, eu não sei se é mental o problema desse jogador do Corinthians. O Juliano eu também manteria. Algumas pessoas vão falar que não aí, mas na minha opinião eu manteria o Juliano. Também porque é um jogador acima da média, é um bom jogador. Então, o Renato Augusto, o Juliano eu manteria, o Cássio eu manteria. Quem mais aí que dá pra manter no time ali? O Yuri Alberto, eu não sei o que vai acontecer com o Yuri Alberto, não sei se ele vai ser vendido ou não. E embora eu não acho o Yuri Alberto ruim, eu não acho o Yuri Alberto um mau jogador. Converso bastante com alguns amigos meus e eu não acho o Yuri Alberto ruim, gente.
Sinceramente, eu não acho. Porque, gente, sinceramente, olha o que o Yuri Alberto jogou no Inter. No Inter ele jogou bem. O Yuri Alberto foi bem no Inter, ele não foi mal no Inter. Agora no Corinthians, ele entrou numa fase, eu não acho ele ruim, gente. Volto a repetir, eu não acho o Yuri Alberto ruim. Assim, ó, eu não acho o time do Corinthians um time ruim, gente. Não acho. O time do Corinthians, na minha opinião, não é um time ruim. Porém, tem algumas coisas que precisam ser... que precisa mudar lá. Não dá. Tem algumas coisas que precisa mudar. O time do Corinthians corre. Tem gente que fala que não corre. Na minha opinião, o time do Corinthians corre. Mas é um time que corre meio descoordenado, sabe? O Gil, ele faz uma partida boa, depois ele faz 2, 3 partidas ruins. Então, pra mim, o problema do Corinthians não é só físico, não é só tático, não sei. O time do Corinthians não encaixou esse ano. Porque o time do Corinthians é um time bom, gente. Cássio, Fagner, Gil, Lucas Veríssimo, Fábio Santos, Obidu, Fausto Vera, Paulinho, Maicon. Olha o Maicon, gente. O Maicon como carro de produção. O Maicon, não sei, gente. Parece que ele também, sabe, faz força pra correr, não chega, sabe? O jogador do Corinthians, os caras vão na dividida, parece que não chega nunca na dividida. Não chega nunca. Os caras são frouxos, gente. Desculpa falar, mas os caras são frouxos. Porque os caras apanham o jogo inteiro, o time não chega a ninguém. O jogador do Corinthians às vezes cai no chão, o time adversário pisa. Os caras ficam sozinhos lá, o time do Corinthians não chega. Não é um time unido, na minha opinião. Não é um time unido. Vou dar um exemplo pra vocês aqui do Campeonato Amador aqui. Vai aqui dar uma sapatada em alguém do time aqui, você vai ver só o seu time não vem junto com o cara pra defender o cara, pra brigar junto com o cara. O time do Corinthians não, o time do Corinthians abandona o companheiro dentro do campo. O juiz faz o que quer dentro da arena, pita do jeito que quer, faz o que quer, os caras não chegam. O time adversário, o juiz vai lá, pita alguma coisa que eles acham que não é, o time vai inteiro em cima. O Corinthians não. Os caras ficam lá de longe, resmungando de longe, ninguém chega. Gente, foi uma vergonha que aconteceu ontem na Arena do Corinthians. Uma vergonha, gente, uma vergonha. E ó, o Corinthians não escapou do rebaixamento, hein, gente? Não escapou do rebaixamento. O Corinthians consegue o impossível, gente. O Corinthians foi lá no Sul, ganhou do Grêmio de 1-0, com um pênalti legítimo que o juiz não deu. Mesmo assim, o Corinthians foi lá e ganhou de 1-0 do Grêmio lá no Sul. E aí, quando você acha que em casa vai ter outra vitória para se livrar de vez do rebaixamento, o Corinthians vai lá e perde. Não só perde, como toma de 5. Gente, o time do Corinthians esse ano, meu amigo, o Corinthians foi eliminado em casa pelo Ituano, gente, que é outra vergonha. Você ser eliminado em casa pelo Ituano é uma vergonha também. Mas ontem o do Bahia, pra mim, é a maior de todas, porque você tomar de 5 de um time igual o Bahia, que eu volto a repetir, tava rebaixado, o time do Bahia tava rebaixado. E ó, os 2 pênaltis ontem foi, viu? Os 2 pênaltis foram ontem. Não adianta reclamar, não falar que não foi pênalti, porque os 2 pênaltis foi. O primeiro, o Rio chegou atrasado na dividida, acabei de falar. Chegou atrasado na dividida, a bola não estava mais, mas ele pegou o adversário, a bola estava em jogo, ele pegou o adversário. O segundo, então, nem falha, um gol de juvenil, aquele pênalti que o Gil fez empurrando o cara nas costas. Então, os 2 pênaltis ontem foi. Não adianta reclamar, falar que não foi, que os 2 pênaltis ontem foi. E eu sou um cara que não vou passar pano pra ninguém, não sou de passar pano pra ninguém, como alguns fazem aí, eu não passo pano não. Eu sou torcedor do Corinthians, mas falo a verdade. Então, assim, uma vergonha que aconteceu ontem. Tomara que o Augusto Melo vença a eleição. Tomara que o Augusto de Melo vença a eleição, tomara. Porque se o tal do André Negão entrar, meu amigo, o Corinthians vai fechar as portas. Pra vocês terem uma noção, o cara não sabia nem o que era transfer ban. O cara quer ser presidente do Corinthians e o cara não sabe nem o que é transfer ban. Você tem noção disso? Que loucura que é o Corinthians? Então assim, não dá, gente. Pra mim, o melhorzinho que tá aí é o Augusto Melo. O melhorzinho que tá aí. E ele fez muitas promessas, diz que vai aumentar a arena, vai fazer uma auditoria, e tomara que faça a mesma auditoria, porque precisa fazer uma auditoria. Agora com essa história da arena quitada aí, não sei o quê, volto a repetir, se isso acontecer, acho que foi a única coisa boa que o Corinthians fez. Foi que o Corinthians não, que o Duílio fez, quitar a arena. Um ano pra se esquecer, galera. Um ano 2023 é pra se esquecer. Que pataquada, uma atrás da outra. A gente caiu no estadual pro Ituano. Depois passou vergonha nos outros campeonatos que jogou. Agora toma de 5 do Bahia dentro de casa. Um time que jogava bem em casa até um certo tempo, depois passou a jogar mal em casa e fora de casa. O Corinthians ganhou de 1-0 do São Paulo em casa, foi jogar lá no Morumbi, conseguiu tomar a virada. Ah, teve o gol de mão, gente, não justifica. Foi mão, mas não justifica. O Corinthians não ia ganhar nunca aquele jogo do São Paulo, nunca. Um time que teve 4 treinadores no ano. Vocês esperavam o que de um time que teve 4 treinadores no ano? O quê? E tudo isso por escolha do presidente. 4 treinadores no ano. Você acha que algum time evolui tendo 4 treinadores no ano? Não evolui, gente. Porque cada um trabalha de um jeito, cada um tem uma mentalidade, cada um tem um método de trabalho diferente. Aí o jogador tem que se adaptar toda vez a 4 treinadores diferentes. O Mano chegou aí agora,
fez um treino aí, pá, deu uma melhorada no time. Mas ontem, entrar com Fábio Santos e Bidu. Meu amigo, ontem falar pra você. O time do Corinthians corria igual barata tonta ontem. Já viu barata? Aquelas baratas tontas? O Corinthians estava correndo assim ontem, igual barata tonta. Ninguém sabia pra onde correr. Um absurdo que aconteceu ontem, gente. Um absurdo. Augusto Melo, você tem a obrigação, se você ganhar essa eleição, você fazer uma reformulação urgente, Augusto. Se você ganhar essa eleição, Augusto Melo, faça uma reformulação urgente. Eu já falei para vocês os jogadores que eu manteria. Cássio eu manteria, Renato Augusto eu manteria, Juliano eu manteria, o Rojas eu manteria, que também chegou agora, né? Tem que se adaptar ainda, então eu manteria. Mas mesmo assim, precisa melhorar, Rojas, precisa melhorar. Pra mim, ele tava jogando na posição errada com o Luxemburgo, o cara tava colocando ele de ponta, ele não é ponta, ele nunca foi ponta, ele não tem velocidade pra ser ponta. Aí o Luxemburgo tava colocando ele pra jogar de ponta. Eu não sei o que esses caras pensam na cabeça, gente. Sinceramente, eu não sei. Mas é isso, galera. Então, o primeiro vídeo do canal, eu não ia nem gravar, aproveitei pra gravar, peguei essa bucha aí dessa eleição agora, e essa pataquada do Corinthians aí, aproveitei e gravei um vídeo. Então se inscreve aí no canal, nação, pra gente falar sobre o Corinthians, pra gente debater sobre o Corinthians, pra gente trazer notícias sobre o Corinthians. Se inscreve aí, já deixa aquele like e compartilha com alguém. Valeu, nação, é nóis, tamo junto!